Olá, no Off Topics de hoje iremos falar sobre os protestos que estão a acontecer agora na França. Já há aproximadamente uma semana que estão abalando não só Paris, como a França toda, destacando as cidades principais e mais populosas. Para dar um contexto, tudo o que está a acontecer atualmente na França é somente a continuação de uma série de protestos que tem tido desde a primeira eleição do Macron, sendo que o fenômeno das camisas amarelas começou precisamente por causa da lei que o Macron tentou passar e atualmente passou sem aprovação do Parlamento, assim de certa forma abusando de seus poderes constitucionais. Essa lei sendo basicamente a famosa lei da reforma, que, como muitos já devem, muito provavelmente não devem ter ouvido, já que não se fala sobre isso na mídia, na maior parte das mídias. Porém, é basicamente uma lei que irá aumentar em 2 anos a reforma, o tempo até a reforma das pessoas, no caso a aposentadoria. Uma pessoa para se aposentar vai ter que trabalhar mais 2 anos acima daquilo que já foi definido. Por exemplo, se você é militar, você vai ter que servir por mais 2 anos antes de ter direito de se aposentar e receber o dinheiro da aposentadoria. Isso o Macron tenta passar desde o início de seu governo, de seu antigo governo. Esse era o principal objetivo do Macron. E quando viu que ninguém queria aprovar tal lei, ele obrigou o Parlamento a aceitar, ameaçando-o de o dissolver. No final, isso não aconteceu. O Parlamento não foi dissolvido, mas o Parlamento também não aceitou essa lei. Então ele foi lá e aprovou a lei ele mesmo, sem apoio do Parlamento ou aprovação dele. Dizem que ele tem poder administrativo e constitucional para tal coisa. Só que tendo em conta que tanto o Parlamento quanto a população não querem isso, a situação do Macron piorou drasticamente, ainda mais que ele era mal visto na França toda ainda. Em 2018, quando teve os protestos dos camisas amarelas, os feridos em Paris chegaram a 80 pessoas, tanto protestantes quanto polícias. Atualmente, ao longo desta semana, diariamente, tem no mínimo 100 a 120 feridos, só em Paris, sem contar no resto da França. Contando o resto da França, os números chegam a mais de 400 feridos. Tendo agora até casos de pessoas acabaram com membros decapitados, acabaram ficando no hospital, na UTI. A situação na França atualmente está muito pesada, basicamente. Estamos vendo um fenômeno somente comparável à Revolução Francesa. E por boa parte também a causa para esse fenômeno não é só a questão do Macron, mas também a questão da Rússia. As sanções feitas por Macron à Rússia estão a prejudicar drasticamente o modo de vida francês e europeu em geral. Porque se formos ver as notícias especificamente da França e na Europa, etc., vamos ver que 915 estações de combustível não têm mais gasolina e mais de 1195 estão parcialmente com combustível. Isso só na França. Tendo em conta que a França recebia apoio dos Estados Unidos na questão do famoso combustível líquido, no gás líquido, no caso, e também estava a comprar da Algéria, Líbia e tinha planos para ter do Azerbaijão. Mas mesmo assim está em crise.
Outras coisas que também aconteceram durante essa semana é que, por exemplo, protestantes e o Oriente tacaram fogo na estação da polícia. Em Nantes, a corte administrativa foi invadida e saqueada. Em... tipo, o Macron está ele não melhora a situação. Ele fez um discurso a relação disso, falando com os protestantes. Ele só os enfureceu e piorou a situação toda. Pois ele falou no seu discurso que isso era uma declaração de guerra contra o governo francês. Mas ele fazendo isso, ele de fato estava declarando guerra, praticamente. O que fez com que os protestos piorassem a uma escala astronómica. Estamos fora em. Isso alguns dias atrás, em Lyon, 58 feridos, policiais feridos. Em Darmanin, 441 feridos. Em Paris, 150 feridos. Tipo, isso só alguns dias atrás, no mesmo dia. A popularidade do Macron caiu para 23%, tendo em conta que ele foi eleito com praticamente um pouco acima dos 50% dos votos. O próprio rei Charles III era para visitar a França na semana que vem. Porém, por causa daquilo que está a acontecer, o Macron basicamente teve que pedir-lhe que ele não viesse, porque tem muita grande possibilidade de que, caso a situação escale, caso as coisas fiquem piores, não só de o Macron anunciar uma lei marcial e mandar os militares para as ruas, como também o próprio Palácio Presidencial ser invadido com a intenção de capturarem e matarem o Macron. Os protestantes nas ruas, já que a questão da Revolução Francesa é uma parte importante para a história deles, pelo menos para muitos, e está na história deles, faz parte da cultura deles, da tradição praticamente. É um momento muito importante para os franceses em geral. Muitos franceses nas ruas gritam que primeiro foi o Louis XVI e agora é a vez do Macron para ir para a guilhotina. Ou gritam somente guilhotina, guilhotina, guilhotina. Alguns deles até construíram uma maquete de uma guilhotina e colocaram o nome do Macron na frente. É... E podemos ver também outro fenómeno interessante nessa questão toda, é que tanto a direita quanto a esquerda estão a cooperar. Vamos ver membros da Antifa, das vestes amarelas, comunistas, lutando contra o governo Macron juntos, com o apoio da extrema-direita. Estamos a falar de clubes ativos, estamos a falar de grupos fascistas, ou somente de direita, tipo, por exemplo, o partido da Le Pen. E diariamente está-se a receber cada vez mais informações e informações. Por exemplo, ontem teve um protesto ecológico, anti-construção de, de algum projeto lá do próprio Macron em Saint-Soline. Em Saint-Soline, as mídias chamaram aquilo da Batalha de Saint-Soline. Por quê? Porque os protestantes, eles atacaram a polícia, queimando várias viaturas e deixando mais de 150 feridos policiais. A França basicamente está a queimar de dentro para fora. E caso algo extremamente drástico aconteça, como uma morte do Macron, uma guerra civil, uma de fato Revolução Francesa 2.0, nós vamos ver um efeito dominó que vai se espalhar pela Europa toda. E tenho a certeza, o próximo país vai ser a Alemanha, depois vai para a Polônia, e vai descendo pelos Balcãs, e vai se espalhar pela Europa toda. Isso é, é basicamente estarmos de novo na porra do século XVIII. Está nesse nível. Segundo até notícias de última hora que agora que eu estou aqui vendo, disse que os protestantes pediram o apoio da Rússia
com a intenção de receberem equipamento ocidental capturado para assim poderem usar nos protestos contra o governo de Macron e a polícia. Para ter aí uma noção no nível que chegou isso aí. Alguns podem dizer que isso são protestos financiados pela Rússia, não sei o que, não sei o que. As pessoas que estão mais no corpo vão dizer que é, certamente. Ou são todos um bando de esquerdistas, etc. Mas não se esqueçam. O Macron é extremamente impopular. Ele só foi eleito Deus sabe como. Muitos dizem que foi por causa que as eleições ah, foram influenciadas. Tem que se ter em conta que a França está a sofrer com as sanções que ela fez à Rússia, tanto falta de combustível quanto inflação e outras coisas. A própria psique francesa é de tal forma de tentar fazer uma revolução francesa toda vez que alguma merda acontece e não estão felizes. E também tem que se ter em conta que a França, tal como a maior parte, se não toda a Europa, é um fantoche. Mas não russo, não alemão, não inglês, mas sim americano. Um fantoche dos Estados Unidos. O Macron, muito provavelmente, só foi eleito por causa dos Estados Unidos. Para garantir que eles não perdessem o controle da França para Le Pen. Que ela tem visões um pouco mais da nova direita e, portanto, ela tem uma visão mais positiva da Rússia e aprova completamente aquilo que fez o Putin. Porque ela própria faria isso em outros lugares na Europa. Por exemplo, hipoteticamente, caso aconteça alguma coisa de lutar para recuperar algum território nos Países Baixos ou não sei lá. Só dando um exemplo. Pode até nem apoiar isso oficialmente, porém é um fato que ela tem visões um pouco mais radicais comparadas ao Macron e mais nacionalistas também. Então é muito provável que os protestos de hoje são o resultado do forçado envolvimento dos Estados Unidos para garantir seu controle sobre a Europa. Assim causando esses protestos que estão a chegar no nível de uma guerra civil, uma revolução que vai prejudicar a Europa toda. Então, basicamente é isso. É isso as notícias que se tem sobre o assunto por agora. Não tem muito mais o que falar, pois isso é o principal, mas caso aconteça mais alguma coisa de fato impactante, nós do Quinta vamos fazer um vídeo sobre